Bem-vindos ao quarto e último bloco do Bate-Papo VetSmart. Nós estamos aqui de novo com o Fernando e com o Renato. Esse bloco é o mais polêmico, mas não menos importante que os demais. Espero que vocês gostem. Nesse quarto vídeo, a gente quer falar um pouquinho sobre a valorização do médico veterinário dentro das diversas especialidades que a gente tem hoje na medicina veterinária. Queria a opinião de vocês em relação à valorização do médico veterinário especializado em nefro e urologia e também a realidade dele hoje no contato direto com o clínico geral, para a gente começar a nossa conversa. Ana, eu acho que o médico veterinário que fez a especialização, então ele já tem um diferencial no mercado, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? A relação dos especialistas, ou das especialidades com o clínico geral, eu acho que ela é essencial, tá? Eu gosto de pensar da seguinte maneira: o especializado, ele é um parceiro do clínico geral. O papel do clínico geral ele é primordial, porque é ele que acompanha esse paciente, é ele que conhece bem esse paciente, é ele que vive a rotina desse paciente. Tá? E aí, quando ocorre algum problema, aí o legal é se recorrer a um especialista, na verdade um especializado, um especialista, enfim. E aí, esse profissional vai ajudar o clínico a conduzir a doença. Tá? No caso da nefrourologia, eu vou dar um exemplo aqui da doença renal crônica. Tá? Então, você tem um animal que tem doença renal crônica, o clínico está conduzindo, aí ele encaminhou para o médico veterinário especializado em nefrologia. Esse profissional vai avaliar esse paciente, vai ver quais as condições desse paciente e vai precisar do clínico para o tratamento ser em conjunto. Tá? O veterinário, o clínico geral, precisa de um apoio, tá? De alguém que tem mais conhecimento na área específica. E o profissional que é especializado precisa do apoio diário do clínico geral. Então, eu acho que tem que ter essa sinergia entre as duas faces, o veterinário clínico e o veterinário especializado. Essa é a minha opinião. Eu acho que ganha o paciente com isso. O tutor, o responsável ganha com isso. E aí a gente ganha resultado, né? É muito difícil, dentro de uma rotina de qualquer veterinário que se especializou em determinada área, ser presente naquele serviço todos os dias. A gente consegue dar um suporte, mas não é tão completo quanto avaliar. Aí onde o clínico ou o intensivista, dependendo da situação que o paciente se encontra, age. Então, essa parceria é muito rica, né? E isso tem que acontecer. E tem que acontecer bem precoce também. Porque, às vezes, a gente tem um tempo que esse paciente tem a patologia, e quanto antes a gente começar a conversar, começar a interagir, a gente vai ter um resultado melhor, ou um prognóstico, uma qualidade de vida, enfim. Conforme o serviço vai ganhando intimidade com os hospitais, a gente vê precocidade nisso, e aí vê qualidade. Isso é bom para todo mundo, porque o paciente que vive mais e vive melhor, ele traz satisfação para o dono, traz rotina para o hospital, rotina para o clínico, rotina para o especialista ou especializado. Então, quanto mais se vive, mais se circula esse paciente no hospital. E é mais gratificante para todo mundo. Então, começar interagindo e o quanto antes. Acho que é uma receita que dá muito certo. Legal que você citou aí o tutor, né, proprietário, pensando neles como outro pilar aí dessa valorização, quais comentários que vocês poderiam falar pra gente em relação a isso, em relação à valorização do próprio tutor ao veterinário especializado na experiência de vocês? Eu acho que hoje o tutor, ele não é mais aquela pessoa passiva, né? Sim. Que ele fica só esperando o veterinário, a informação do veterinário. Então hoje o tutor, ele consegue acessar o seu computador e procurar o que o cachorro dele ou o gato dele tem, enfim, o animal dele tem, né? E muitas vezes
ele quer buscar uma especialidade, né? Então, em relação ao tutor, a gente é bem reconhecido, porque eles vêm para nós já querendo as novidades, o que há de última tecnologia, como vai tratar o paciente, como vai tratar o animal dele, se o animal dele vai ter qualidade de vida ou não, né? Muitas vezes, e tem uma coisa agora que eu lembrei, às vezes o tutor olha na internet e assusta, aí ele quer procurar um especialista, porque ele ficou assustado com aquilo que ele viu, né? E aí por isso que é legal ele procurar um especialista, enfim, especializado, porque muitas vezes o que ele leu está um pouco equivocado. Então é legal ele ver e falar assim, não, agora eu estou mais tranquilo com esse médico veterinário que é especializado, é especialista. O que a gente sente é, quando a gente chega com um indivíduo, né, indivíduo eu digo o dono, para ser atendido na parte de especialidade, ele já passou um período turbulento. Então ele vem com muitas dúvidas. Geralmente muito desesperado, porque é um baita de um problema, e realmente é. Só que existem saídas já bem sedimentadas para os problemas que a gente vai enfrentar, né? Eu acho que parte da gente controlar a situação explicando o que é verdadeiro e atual, e o que é falso e o que é uma lenda, assim, né? Existem protocolos antigos, coisas mudaram, a gente foi se atualizando. Então, primeiro, eu acho, né? Aquele indivíduo precisa de atenção e o trabalho que a gente faz é muito sério. A partir do momento que você dá atenção, acolhe aquela situação e coloca a coisa dentro de um padrão correto e sério, a gente leva com muito mais cadência essa situação que é a doença e o desespero de quem pede ajuda. Quando a gente consegue levar isso nesse formato, com atenção, né, gentileza e seriedade, eles se sentem mais seguros e cumprem aquelas metas que a gente determina com o paciente em casa. Porque o nosso pilar é a doença crônica é uma doença todo dia, toda hora. Então ele tem que ser regrado. E a partir do momento que a gente passa um conteúdo, né, atual, firme, e que vê resposta num curto prazo de tempo, que geralmente acontece, a gente tem muito mais valor naquele momento. Então, o profissional tem que estar atualizado, ele tem que saber se explicar, ele tem que, responsabilidade nossa, fazer aquele indivíduo entender o que está acontecendo. Então, ter calma, clareza e ser sério, né? A gente tem que transformar a veterinária numa coisa bem organizada, correta, não pode deixar muito solta, né? Eu acho que está na hora da gente bater o pé e falar, somos todos profissionais, em qualquer área, e a gente vai levar isso direito e correto. Não tem, acho que outra alternativa, esse é o futuro. Um último pilar que eu acho interessante a gente discorrer sobre é a relação da universidade com os formandos em medicina veterinária. Eu, particularmente, tenho uma experiência particular com estudantes. Estou desde a fundação do VetSmart. A gente tem um projeto social que chama Renova Campus, no qual eu me relacionei com uma grande universidade do Brasil. E conversando com alunos e estudantes de medicina veterinária, eu consigo perceber um certo despreparo deles em relação ao que fazer no day one, depois que eles se formam. Essa iniciativa de estudar o mercado e saber qual que é a tendência de crescimento de uma especialidade para ele já ir se preparando, maturando isso enquanto ele está no processo ainda de aprendizado e de formação, talvez poderia ser interessante acontecer, como eu disse, por iniciativa dele mesmo. Às vezes talvez ele fique muito dependente da formação acadêmica ou de um professor ditar o que ele tem que fazer e acaba deixando esse lado, de uma certa forma, até empreendedor de lado. Eu queria que vocês opinassem sobre isso. Posso estar completamente equivocado, a minha percepção como publicitário do negócio. Bom, Bruno, bem interessante esse seu ponto de vista e eu sou professor universitário, então eu vivencio isso diariamente, né? Então o aluno hoje, ele quer só o que a universidade vai passar para ele. Aí eu acho isso um equívoco. Eu acho que o aluno ele precisa buscar novos conhecimentos, né? Independente da área dele, né? Se ele gosta da área de nefrologia, por exemplo, ele tem que ir através
do professor de clínica médica dele, de cirurgia, ir buscar esse conhecimento. Tá? Um exemplo é o que a gente está fazendo aqui, é o conteúdo que a VetSmart vai promover. Né? Então ele tem que ir atrás desse conhecimento. Entender qual que é o mercado que ele vai estar. Né? Antes a gente estava conversando, não existe só o mercado da clínica médica dentro da veterinária. Existe um mundo que é a medicina veterinária. Tá? E eu acho que o aluno tem que ir buscar isso. Voltando agora especificamente para a nefrologia, eu acho que é isso. É ele buscar os profissionais que estão na área de nefrologia fora da universidade, tá? Então, fazendo estágio, sabendo, eu gosto de falar respirando nefrologia, ele já na universidade. Ele vai ter um crescimento muito maior do que ele ficar esperando o conteúdo que vem lá do professor, com certeza. Eu trabalho na rotina há muitos anos e o que a gente nota é o indivíduo sair para o mercado sem foco. Qual que é o foco dele? O foco dele tem que começar na universidade. Né? Ele tem que respirar o que ele quer trabalhar. Se ele gosta da nefrologia e da urologia, buscar os cursos que são paralelos às faculdades, a palestras nos congressos. A gente tem muito conteúdo, né, o EAD, esse tipo de formato, como o Fernando falou. É muito sedutor toda a magia da faculdade. Agora, se ele vai para todas as áreas, ele vai ficar disperso. A veterinária dá ramos que a gente vai vendo cada dia crescendo, né? Você tem profissionais mesclando as profissões e tendo resultados interessantes também. Agora, sem foco, ninguém sai do lugar. Então, eu acho que o aluno precisa ter um insight daquilo. Tipo, eu gosto disso, eu tenho uma tendência a ir por essa área, eu tenho habilidade para isso e eu vou focar aqui. Demora. Nenhuma estrada começa e termina no próximo passo. A estrada é longa, em qualquer jornada. Se você vê que aquilo traz um conteúdo, aquilo te agrada, você vai mais longe e mais feliz. Agora, se aquilo não é interessante, rever, né? A vida é longa e dá para você fazer um monte de opções. A universidade, ela, na minha opinião, eu não sou professor universitário, saí daquele ambiente há muito tempo, mas a universidade te dá uma base. Você escolhe para onde você quer evoluir. Então, cabe a gente escolher. Eu acho que tá tudo na mão. Você precisa juntar as peças. E juntando as peças, você cria o seu caminho. Então, segue assim. Até complementando um pouco o raciocínio de vocês, se você fizer uma breve análise de um mercado mais maduro, que é o mercado americano, você percebe que o médico veterinário ele tem um status do mesmo patamar que o de um médico de medicina humana. Ele tem um respeito da sociedade, ele consegue praticar isso nos preços dele e consegue tornar o mercado muito mais aquecido e lucrativo. E o que a gente observa aqui, não sei se há passos ideais ou lentos, mas é um caminho sem volta, é a valorização das especialidades. Porque mudando o comportamento do proprietário do animal, mais o cenário econômico sendo favorável, é natural que ele procure um especialista, que ele se dedique mais tempo a querer solucionar um problema e com fonte de informações abertas ele consegue realmente, igual você comentou, ele pega na internet, ele sabe que existe um nefrologista de veterinária e ele pega e entra em contato. Então acho que para os estudantes, se eles tiverem cada vez mais essa noção de previsão futura da valorização da especialidade, ele possa encontrar nisso uma motivação maior para buscar desde já, seja do segundo ano em diante, eu não sei qual que é o ano ideal, mas ele já ter essa mente empreendedora, analisar outros mercados e saber que a tendência é essa, né? E especialistas fazem a diferença, sim, para a valorização do contexto como um todo. Acho que é perfeita a sua análise, né? Eu acho que é uma frase que eu levo comigo e eu brinco com o Renato no nosso dia a dia, conhecimento nunca é demais. A gente sempre tem que ficar indo atrás de conhecimento. Você nunca pode sentar e se acomodar. Tipo, agora eu já sei tudo. Não, isso está longe. Ninguém sabe tudo.
Então a gente está sempre buscando conhecimento, seja na especialista, seja especializado, qualquer área você tem que sempre buscar conhecimento. Acho que isso é uma dica para os alunos. Tá? Não se sinta confortável. Tudo evolui e é dinâmico, né? E o que a gente tem acesso hoje é muito rápido, Sim. é fácil até, é buscar, tem que buscar. Seja curioso, né? Tente mudar, eu acho que isso é bom. Tá certo. Bom, vamos encerrar por aqui a nossa série de entrevistas com o Renato e com o Fernando. Acredito que foi de grande valia para todos vocês, expandiu a mente de vocês para um outro nível, eu acredito. É só um insight, óbvio, foram 4 conversas rápidas, mas agora a bola está com vocês, estão um pouquinho mais contextualizados do cenário da nefrologia. Quem tiver interesse, corre atrás, espero que vocês tenham gostado. Esperamos fazer novas entrevistas futuramente, de novo, concomitante com a especialidade do fórum online que vai estar vigente no VetSmart naquele mês. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado por ter assistido o último vídeo do nosso bate-papo VetSmart. Você pode se inscrever para a próxima palestra, que será com o professor Luciano Giovannini, com o tema Urolitíases do Clássico ao Moderno e Tratamento e Prevenção. Não se esqueça de se inscrever ali no nosso aplicativo e também você pode se inscrever pelo endereço que está aparecendo aí na sua tela. Um abraço e até o próximo mês. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.